O texto desta noite é Lucas capítulo 10, versos 1 a 20. Por favor, veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia. Ofereça o seu exemplar da Escritura ou o seu celular. E assim abençoe o seu irmão, a sua irmã. Por favor, também fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar várias vezes ao texto nos próximos minutos. O tema é o projeto de Deus para a sua vida. Você sabe? Você conhece? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Lucas capítulo 10, a partir do verso 1 diz: Depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muitos sentadas em cilício e cinza, elas teriam se arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? Até o Hades descerás. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Este é um texto muito precioso para nós, porque Cristo está enviando 70 dos seus seguidores. Há uma novidade aqui. Cristo já havia enviado mensageiros adiante de si, mas eram os 12. Eram os apóstolos. Eram aqueles que ele havia escolhido para um ministério especial, para um papel especial no reino de Deus. Mas agora ele envia um número maior. São 70 dos seus discípulos. E este grupo maior, meus irmãos e minhas irmãs, representa a totalidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Neste grupo que Jesus enviou de 70 dos seus discípulos, talvez não estivesse ali o Pedro, o João, o Tiago. Estavam naquele grupo as donas de casa, as cabeleireiras, os pedreiros, as pessoas que fazem parte do reino de Deus e que representam você e eu. Em outras palavras, o plano de Jesus para aqueles 70 é o plano de Jesus para todos os servos e para todas as servas de Deus.
E é maravilhoso saber que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus tem um projeto para a nossa vida. Talvez você preferisse estabelecer o seu próprio plano e dizer, olha, eu quero seguir o rumo do meu nariz e eu quero que a minha vida seja como eu quero. Entretanto, você precisa saber que, abraçando ou não o projeto de Deus para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida, e isso é maravilhoso. Porque uma vida sem projeto é como uma folha que cai de uma árvore. Aquela folha se desprende do galho, oscila por alguns segundos ao sabor do vento, ao sabor da brisa, até finalmente cair sobre o chão, morrer e apodrecer. Será que é isso que vai ser a sua vida? Um intervalo entre o nascimento e a morte, no qual, sem um propósito, sem um plano, os seus dias serão soprados de um lado para o outro, pelas circunstâncias, pelos acasos, pelos acontecimentos? Eu acredito que a vida do ser humano não é como uma folha que cai. A vida do ser humano tem um propósito, tem um objetivo. E esse objetivo é traçado pelo Deus que fez a você e a mim. Então vamos voltar para o texto. Vamos voltar para essa página da Bíblia e perceber que Deus tem um projeto para a nossa vida. Primeiro, Deus quer que nós sejamos instrumentos da sua graça. Versículo 1. A Bíblia diz, depois disso, Jesus designou outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Você reparou nessa última frase? Ela é muito importante. Jesus os enviou às cidades onde ele havia de ir. Chamou os 70 e falou, pessoal, vocês vão a tais lugares. Sabe por que vocês vão a tais lugares? Porque eu vou a esses lugares, mas vocês vão na frente. A vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos precursores do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou chegar na vida dessa pessoa e eu vou abençoá-la. Eu vou mostrar para ela que eu sou um grande Deus. E eu vou perdoar os pecados dela, e eu vou escrever o nome dela no livro da vida, e eu vou transformar a vida dela. Eu vou chegar lá nela. Mas você vai chegar primeiro. Você vai chegar antes. Meus irmãos, minhas irmãs, dificilmente o primeiro contato com o amor de Deus que nós temos é de outra maneira que não seja expresso nas palavras e atitudes de homens e mulheres que estão cheios do amor de Deus. Quando uma mãe cuida dos filhos, quando um marido protege a esposa, quando um amigo levanta o outro amigo que caiu, é Deus dizendo, eu existo e sou bom. Muitas vezes, Deus nos manda na frente para testemunhar do seu amor e bondade e perdão. O projeto de Deus para a nossa vida é que nós sejamos instrumentos, ferramentas da sua graça e bondade, derramando o amor do coração de Deus no coração dos nossos semelhantes. E aí a gente vai para um segundo detalhe. Deus, no seu projeto, quer que nós nos lembremos de quem nós somos. Versículo 3. Você está aí com a sua Bíblia aberta, em Lucas capítulo 10. Já vimos que Deus quer que sejamos instrumentos da sua graça. Agora, vamos ver que Deus quer que nos lembremos de quem somos. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Jesus nos envia como ovelhas aos lobos. E qual é o perigo disso? Qual é o problema disso? Irmãos, a gente pode pensar que o perigo é que
os lobos vão devorar as ovelhas. Mas eu acho que o grande perigo, quando a gente é enviado como ovelha no meio dos lobos, é a gente se transformar em lobo também. E que, mordidos pelos lobos deste mundo, acabemos nos tornando um deles. Igual o filme de lobisomem. Sabe como? Vocês já assistiram o filme de lobisomem? Já? Não? É assim, ó, o lobisomem vai lá e morde o sujeito. Aí o sujeito que foi mordido vira lobisomem também. É parecido com o filme de zumbi. É. Pois é. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o grande perigo é esse processo de zumbificação ou de lobisomização, em que você vai como ovelha para o meio dos lobos, e de tanto conviver com os lobos, e ouvir os lobos, e ver os lobos, e talvez até ser mordido pelos lobos, você começa a se transformar num lobo. Porque como ninguém ama, você para de amar. Como ninguém acredita, você para de acreditar. Como ninguém perdoa, você para de perdoar. Como ninguém mais é doce, você deixa de ser. E aí vai morrendo dentro de você aquela diferença que poderia fazer de você um instrumento da graça de Deus. Ah, pastor Marcelo, mas se eu for uma ovelha no meio dos lobos, eu vou pagar um preço muito alto. Se eu for uma ovelha no meio dos lobos, eles vão dizer que eu sou um bobo, que eu sou uma tola. E eu vou sofrer muito neste mundo, meu irmão, minha irmã. Este é o preço. Mas é o preço do privilégio, que é ser ovelha no meio de lobos. Então eu apelo ao seu coração. Lembre-se de quem você é. Amém? Lembrem-se de em que tipo de pessoa Jesus Cristo transformou você. Você foi enviado como ovelha no meio dos lobos. Não se transforme em um deles. Você é uma ovelha do rebanho de Jesus. Olha para mim, presta atenção. Para de fazer coisa de lobo. Lembre-se de quem você é. E haja de acordo com a sua identidade, meu irmão, minha irmã. Deus quer que nós nos lembremos de quem nós somos. Amém? Terceira coisa que nós encontramos, ou terceira verdade revelada aqui pelo Senhor para nós. Deus quer que tenhamos e proporcionemos paz. Versículo 5 e versículo 6. Diz assim: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Lobos não podem levar paz a ninguém, mas ovelhas sim. E é da vontade de Deus que nós sejamos instrumentos da sua paz. No Sermão da Montanha, mais exatamente nas bem-aventuranças, Cristo falou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz, e Ele deseja que nós levemos a paz do Senhor ao coração aflito, à vida necessitada. O servo de Deus não é aquele que joga gasolina na fogueira, pelo contrário. Ele tem sempre uma palavra de conciliação, uma palavra de oração, uma prece, um incentivo. O servo de Deus é aquele que leva a paz porque ele é pacificador. Mas antes ele precisa ser pacífico. Ele precisa estar pacificado, em paz com ele mesmo, em paz com Deus, em paz com o próximo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito difícil a gente levar para os outros uma coisa que a gente não tem dentro da gente mesmo. Então, se eu vou entrar em uma casa e eu vou dizer, paz seja convosco, é preciso que a paz esteja comigo para que eu a transmita. E como teremos paz, se não habitar no nosso coração Jesus Cristo, que é o príncipe da paz?
Você se lembra? Ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor não é a paz das circunstâncias, não é a paz da falta de problemas, é a paz do filho, que se senta no colo do pai e sabe que está tudo no controle dele. É esta paz que você precisa para você e para estender a quem você ama, a quem Deus colocar no seu caminho. Deus quer que nós tenhamos paz e que nós levemos paz àqueles que estão perto de nós. Quarta coisa que nós identificamos neste texto: Deus quer que nós confiemos. Sim, meus irmãos, que Deus quer que nós confiemos no seu sustento. Versículo 7. Ficai nessa casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Talvez, quando Jesus enviou aqueles 70 homens e mulheres às aldeias de Israel, eles tenham perguntado: mas mestre, se nós não vamos levar bolsa, se nós não vamos levar mochila, se nós não vamos levar trouxa, se nós não vamos levar sacola, mestre, como nós vamos nos sustentar? Jesus disse: fiquem tranquilos, vocês vão chegar e vocês vão saudar a pessoa daquela casa, e se essa pessoa receber vocês na casa dela, fiquem ali. Vocês serão convidados, e vocês podem comer e beber do que eles colocarem diante de vocês. E olha o detalhe: não fiquem pulando de casa em casa. Meus irmãos, eu acho que isso é fé. É fé para sair, como Abraão saiu um dia, sem saber para onde ia, mas sabendo com quem estava indo. Mas é também fé para ficar. Eu fico imaginando aqueles discípulos que Jesus enviou, e então eles estão agora em uma casa, que é também casa de gente humilde, de gente simples, e eles estão ali olhando para as panelas e para a despensa, e talvez estejam pensando: será que os mantimentos dessa família vão ser suficientes para mais 2 bocas por mais tanto tempo? E então a grande tentação era ficar pulando de uma casa para outra, a fim de não correr o perigo de passar fome em algum instante. E Jesus declara: isso seria falta de fé. Não fiquem saltando de uma casa para outra. Aquela porta que se abrir, entrem por ela e permaneçam nela, porque ali, este é o detalhe, ali eu vou cuidar de vocês, e eu vou cuidar das pessoas daquela casa por amor a vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente falha nisso, e Deus abre uma porta e a gente não passa, ou a gente passa, mas não fica, e a gente começa a pular de um amor para outro, e de um casamento para outro, e de uma igreja para outra, e de um emprego para outro, e de uma amizade para outra, porque a gente não confia que Deus vai nos sustentar, que Deus vai nos prover. A palavra do Senhor nos Salmos fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A vontade do Senhor para nós não é que nós andemos ansiosos quanto ao dia de amanhã, se perguntando: o que comeremos, o que vestiremos, com que nos manteremos. Cristo disse: aquelas pessoas que não conhecem a Deus se preocupam com esses assuntos, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem a Ele. Então coloque sobre o altar do Senhor as suas necessidades, e as necessidades de quem vocês amam. Davi dizia: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E você, já viu? Eu costumava dizer que, tirando essa parte do fui moço e agora sou velho, no resto eu concordo com Davi. Mas vocês sabem que agora eu já estou começando a concordar com Davi integralmente, totalmente. O que é um cara assumido, né? O que é um cara assumido? Misericórdia. Ô meu irmão, ô minha irmã, se acalme, se aquiete, sossega o seu coração e saiba
que o Senhor é Deus. O projeto de Deus para a sua vida é que você confie que Ele é seu provedor, seu sustentador, e que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu quero caminhar mais um pouquinho com você e dizer que também o projeto de Deus para a sua vida é que você deixe os resultados com Ele. Versículo 10 e versículo 11. Em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Em outras palavras, o que Cristo estava ensinando aos seus enviados é que os resultados são entre o homem e Deus. A sua parte é cumprir a tarefa, é cumprir a missão. No mundo dos homens, o foco está no resultado, mas no mundo espiritual, o foco está no processo. Pelo menos o foco da parte do servo de Deus, do cristão. Afinal de contas, os resultados estão fora do nosso alcance. Nós devemos sempre testemunhar. A palavra do Senhor diz que devemos sair e semear a palavra. Talvez algumas sementes caiam em bom terreno, outras talvez não. Talvez uma pequena ação de bondade nossa produzirá um grande resultado na vida de um ser humano, e um grande ato de bondade nossa nem arranhará o coração de outro. Mas os resultados não nos competem e tampouco deveriam nos preocupar. Faça a sua parte, seja uma testemunha, anuncie: é chegado o reino de Deus. E meu irmão, minha irmã, deixa os resultados nas mãos do Senhor. Porque caso contrário, você vai trazer para cima dos seus ombros um peso grande demais. Às vezes nós achamos que a responsabilidade de produzir resultados, a conversão de um filho, a reconciliação de um marido, a resolução de um problema, a superação de uma dificuldade, olha, os resultados não dependem de você. Os resultados estão nas mãos de Deus, que são muito maiores e mais fortes do que as suas. Então não se culpe, não se atormente. Faça a sua parte. Faça a sua parte, na certeza de que a parte dele, Deus fará. E sabe de uma coisa? Ele realmente faz. Mas eu quero terminar esta reflexão dizendo que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos lembremos do mais importante. O texto termina dizendo que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Nocaute. O ministério daqueles homens e mulheres que obedeceram a Deus, que abraçaram o projeto de Deus para a vida deles, jogou o diabo na lona. Ah, eu vi Satanás como um raio cair do céu, disse Jesus. Eis que vos dei autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. Eis que eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Mas aí vem a parte mais importante. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Deve ter sido tão empolgante para aqueles homens e mulheres encontrarem pessoas endemoniadas, atormentadas por espíritos maus, e ordenarem aqueles demônios saírem, como Jesus Cristo costumava fazer. Deve ter sido algo tão emocionante, tão excitante, que eles voltaram, a Bíblia diz, transbordando de alegria. E não há como minimizar a importância do ministério deles. O próprio Jesus disse: olha, eu dei a vocês poderes sobre o inimigo, e ele caiu como um raio, ele levou um tombo, porque vocês me obedeceram e o meu poder foi com vocês. O grande perigo quando acontece algo extraordinário, algo emocionante, algo espetacular, é a gente perder de vista
o mais importante. Não é que expulsar demônios não fosse importante, mas tinha uma coisa mais importante. Alguém já disse que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Em outras palavras, a gente precisa saber o que é o mais importante, o que é que está no topo da lista de prioridades. E Cristo chama os seus seguidores a esta verdade. E fala para eles, não se alegrem, porque os demônios obedecem a vocês. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no céu. Porque filho, filha, se o seu nome não está escrito no céu, todo o resto é vão. Você pode expulsar demônios e você pode operar milagres, e você pode realizar os seus sonhos, e você pode alcançar o topo da sua carreira, e você pode ser feliz no amor, e você pode ser um empresário de sucesso, e pode nadar em dinheiro, e pode fazer tantas outras coisas que os homens desejam fazer. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, alegre-se, disse Jesus Cristo ao seu discípulo, alegrem-se, meus seguidores, não porque se vos submetem os espíritos, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu preciso fazer uma pergunta essa noite a você, da parte de Deus e em nome de Jesus. O seu nome já está escrito no céu? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já recebeu Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Já entregou a Ele a sua vida, a sua alma, o seu coração? Porque, queridos, tudo que nós falamos aqui hoje à noite é sobre o projeto de Deus para a sua vida. E sobre coisas que Deus quer que você faça para Cristo. Mas a sua salvação não depende do que você faz por Cristo. Depende do que Cristo fez por você. A sua salvação foi alcançada naquela cruz sangrenta. O preço da vida eterna não é você quem vai pagar, foi Jesus quem pagou. Mas você precisa subir no altar. É entregar a Ele a sua vida, para ter o seu nome escrito no céu, com tinta que borracha não apaga. E essa tinta é o sangue de Jesus. Meus queridos, que nós tenhamos a sabedoria e a coragem de abraçar o projeto de Deus para a nossa vida e de dizer, sim, Senhor, é assim que eu quero viver. Que nós tenhamos a sabedoria e a coragem para entregar tudo nas mãos de Deus. Porque o que Deus tem para nós é tudo de melhor. Podemos confiar nele. Martin Luther King, o grande defensor dos direitos civis nos Estados Unidos no século passado, disse o seguinte: tudo que eu tentei guardar nas minhas mãos, eu perdi. Mas aquilo que eu entreguei para Deus, eu ainda tenho. Entregue tudo para Deus. Confie em Deus. Se confie a Deus. Você pode confiar nele. Amém?